Nem é domingo ainda e estamos tratando de algo importante que tem que ser preparado um pouco antes para o Enem de domingo. Tranquilizar o aluno, seu filho aí, você também, porque os pais, a tensão se esparrama pela família toda, né? Fica aquela tensão, claro, os pais na torcida, os avós, tal, e o garotão e a garotinha aí que vão fazer o Enem ainda mais, né? Então é preciso acalmá-los, e mais do que isso, deixá-los bem preparadinhos, porque isso é que também pode garantir essa tranquilidade na hora de fazer a prova. Os temas que poderão cair na prova, o que fazer para ter uma boa pontuação em redação, que é muito importante na hora de pontuar aí o desempenho do aluno, dicas de como se preparar e controlar também a ansiedade, né? Para domingo agora. Por isso que, para ajudar vocês, a gente traz aqui ao estúdio o Murilo Pinotti, que é o diretor do grupo Pro Estudar. Bom dia, Murilo, tudo bem? Bom dia Daércio, bom dia Alberto, pessoal de casa. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo, Murilo. Deixa eu começar por aí, né? Dentro de um noticiário hoje tão vasto, né? Dos mais diferentes temas de educação, de política, de geopolítica, de tanta coisa aí que está sendo noticiada. E quanto mais vasto é esse noticiário, maior a dificuldade de imaginar o que vai cair no Enem. Mas assim mesmo dá para, pelo menos, dá para dar um palpite ou imaginar. Olha, tá bom, mas tais assuntos inevitavelmente virão. Dá para fazer isso? Dá, Daércio. Eu brinco que a gente não é cartomante, é guru, né? Mas nós temos ali como... Tem uma previsão, né? Um chute, vamos colocar assim. Tá. A gente não tem certeza. O tema ele é sigiloso, né? Então ele é só revelado na hora. O que os alunos precisam entender, os jovens, é que o Enem é uma prova que cobra, classicamente, historicamente, problemas sociais do Brasil. Então esquece conteúdo internacional. Há uma chance de cair conteúdo internacional, mas via de regra... É nacional. Majoritariamente é nacional. Pode ser, né, que eu queime minha língua e seja domingo agora, né? Mudem. Seja isso. Mas sempre a tendência é o conteúdo nacional. E então, nesse caso, o que hoje, no contexto nacional, é muito provável que caia? Olha, eu sou professor de Geografia e Atualidades, então as minhas disciplinas estão correlatamente, né, direcionadas com a redação. Tá. Hoje, os temas que mais estão latentes são a desigualdade social no Brasil, que não é novidade, já vem de muitos anos. Nós somos um país muito desigual, infelizmente. A disparidade de gênero, diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. É um tema que a gente vem trabalhando muito com os jovens. Direitos humanos. Infelizmente, algumas regiões do Brasil ainda têm trabalhos escravos, né? Trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Nós temos também a questão das IAs, as inteligências artificiais, que crescem muito. E outro dia eu estava conversando com uma professora da Unesp, né, e ela falou, olha, a gente teve um boom de TCCs, monografias feitas no ChatGPT, por exemplo. Né, que é inteligência artificial. Até nisso. Eu acho que a essa altura a inteligência artificial está começando a provocar todo mundo. Eu, por exemplo, como trabalho com a voz, e eu trabalho para o Brasil inteiro, narrando vídeos, essas coisas, estou tendo toda semana, aparece alguém, estão usando tua voz lá em Belém do Pará, estão usando... O que eles fazem? Eles pegam o timbre da gente, a voz, um pedaço dela, aplicam num software e depois jogam um texto nesse software, e a minha voz, que não foi ela que fez... lê aquele texto todo. Tá bom, não interpreta, não tem sentimento, não tem interpretação. Então, a gente até se safa por isso, porque a máquina apenas lê, não põe vida no texto, não interpreta. Mas eu sinto, por exemplo, é só para dar um testemunho para vocês, que acho que toda a profissão, de alguma maneira, já está nesse momento aí diante dessa questão da inteligência artificial. E a gente não sabe o que fazer. É um uso indevido do que não é da pessoa lá. Mas como é que você vai controlar num Brasil desse tamanho? Não vai ter como, quer dizer, é um mundo muito louco essa aí da inteligência artificial. E nunca se falou mesmo. E já caiu já no Enem alguma vez, Ana? Ainda não, ainda não. Mas então a possibilidade é grande. A possibilidade é grande. Né? Então, a dica, eu acho que maior é essa, é se preparar. É que agora nós estamos na porta, né, do Enem, então agora é um momento mais de manter a calma, a tranquilidade. Mas ainda dá tempo de pesquisar resumidamente, né?
temas que são latentes. Então, esse da inteligência artificial, direitos humanos, né? A questão da cidadania. E a questão dos indígenas que falam tanto ultimamente, será que pode? Muito. O marco, né? Esse conflito todo aí por marco temporal. Com certeza, com certeza. Povos originários, né, indígenas são um tema muito, muito pertinente. Nós temos vários, né? A gente tem a questão da migração interna no Brasil, a discriminação, né? O preconceito que há, por exemplo, com os povos do Norte e Nordeste quando vêm trabalhar para São Paulo. Então, há vários temas muito pertinentes sociais. Eu fico imaginando se a pessoa não se preparar com esses temas e só na hora ele vai saber. E a redação é... O que significa em pontuação, mais ou menos, percentualmente, na hora de avaliar uma prova, um bom desempenho na redação significa o quê, percentualmente, dos pontos? Daércio, eu sou exemplo vivo disso. A redação, ela me salvou quando eu prestei o Enem. Eu tive uma média um pouco abaixo, né, da minha categoria ali. Eu prestei na época para educação física e psicologia. Não segui nenhuma das áreas, mas prestei, né, na federal, na UFSCar. Passei nas duas, mas o que me salvou foi a minha nota na redação. Então, não tem como a gente calcular, né, exatamente o quanto ela corresponde, mas eu diria que ela salva vidas, né? Ela salva vagas. Mas ela é significativa nisso tudo. Sim. Agora, uma pessoa que tenha já uma vocação ou um gosto, ou já até está pensando em fazer algo na área de exatas, por exemplo, e a redação tem uma questão de necessidade na área de humanas. Naquele que vai bem em humanas tende a se expressar melhor na redação. Quem é da área de exatas ou tem essa tendência muito forte para exatas deve sofrer um bocado com esse negócio da redação, não é não? Sofre. É porque são perfis diferentes, né? Sim, você está exigindo uma coisa de quem é bom para outra. Isso. Né? E a gente costuma falar no cursinho, né, no ProEstudar, que o vestibular, ele é cruel nesse sentido. Porque ele não está preocupado com o seu perfil. Né? É uma prova que ela não se adapta ao seu perfil. Então você tem que se adaptar ao perfil da prova. E é bom isso, na sua opinião? Porque, como eu diria aqui, aí o cara passa todo o ciclo anterior que chegou até o Enem dele, ele teve matérias. Eu sou prova disso. Eu ia muito bem em português. Na época tinha francês, tinha inglês, eu ia muito bem. Mas se você pegar meu histórico escolar, matemática é cincão ali na rapa e até 10 a pontuação. Porque eu odiava isso, física, química, eu não tinha jeito para isso, não gostava. Eu fico pensando, o sistema como não faz o sujeito às vezes perder muito tempo com algo que ele não vai necessariamente utilizar depois, ou muito pouco vai ser necessário, porque ele já está definido por outro tipo de negócio na vida? Com certeza. Não tem muita... Não precisa ser revisto isso, não? Concordo plenamente com você. Eu tenho várias ressalvas sobre o modelo, né, de avaliação, de ingresso nas universidades. Em outros países você tem vários outros quesitos que são importantes, né, que são avaliados nos jovens. Por exemplo, os Estados Unidos tem... Vou usar os Estados Unidos, que eu acho que é o exemplo que o pessoal mais conhece, né? Mas tem uma questão... Para você, por exemplo, jogar basquete, né, jogar futebol americano, você tem que ter um desempenho muito bom na faculdade, na universidade. Então sempre tem um estímulo a mais, entende? Né? Tem a questão do esporte, né? O desempenho no esporte, no estudo. Em outros países ali do leste europeu, enfim. Nós temos também uma questão de talentos, entre aspas, né? Ou seja, facilidades. Então a pessoa tem uma facilidade para o desenho, para a oratória, para o empreendedorismo. Outras áreas, né? Outras skills que a gente fala, outras habilidades, são levadas em consideração no processo seletivo. Entendi. Não só a capacidade intelectual de responder uma questão. E como você falou, eu, assim como você, jogamos no mesmo time, porque o meu negócio era escrever redação, era estudar história, geografia, que era o que eu gostava. Minha cabeça não é lógica, ela não funciona de forma lógica, né? Funcionava de forma histórica, né? Eu gostava dos fatos históricos e geográficos. Então, e pra gente, por exemplo, um vestibular como o Enem, ele é muito cruel. Porque você pega aí 90 questões de biologia, matemática, química, física, tudo junto. Olha a confusão que dá. É uma confusão. E são questões E o cara é bom numa coisa e não é na outra. Justamente. Complicado isso. Quero dizer a vocês que eu acho que todo conhecimento é bem-vindo. Tudo que a gente aprende tem utilidade na vida. Ponto. Mas também eu fico pensando, a vida é muito breve. A vida passa muito rápida e, de repente, o cara dedicou lá anos e anos para uma coisa que não será necessariamente o que ela precisa. É nesse sentido que eu digo, né? Se não falta harmonizar um pouco melhor aí as coisas, né?
Isso. A gente precisava revisar, né, com calma. Mas, como tudo, Daércio, eu tenho... Meus alunos, né, vão saber, porque eu sempre falo isso. No Brasil, a gente precisava muito, que isso precisa partir do governo federal, independente ele de quem seja que está no governo. Mas nós precisamos de uma política de Estado e não de governo. O que seria isso, né? Política de Estado é aquela política, né, que permanece independente de quem está no poder. Exatamente. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, independente da posição política da pessoa, nós não conseguimos ainda perceber que o importante é isso. Isso está acima de qualquer ideologia política. E desculpe aqui agora os vestibulares, o próprio Enem, por exemplo, ele vem muito carregado de uma dose ideológica de quem está no comando. Aconteceu assim no governo do Bolsonaro, agora no governo do Lula. A tendência sempre é que os temas predominantes estejam atendendo à demanda da ideologia de quem está no poder. Percebe? Isso não podia ser assim. Você falou uma grande verdade que eu falei já muitas vezes aqui, é o que eu penso. O Brasil é pensado a cada 4 anos só. Educação, meus amigos, saúde, outras questões que são importantes, você tem que ter uma política de 30 anos, pelo menos, elaborada por gente por notáveis daquele setor. E o Brasil seguia aqui, a cada 4 anos muda tudo. Muda o slogan, muda a logomarca dos ministérios, enfim, não pode brincar com isso como se fosse só o jogo político. O Brasil não pode continuar sendo pensado a cada 4 anos nas questões como educação. Você falou certíssimo, é isso aí mesmo. Absurdo isso, né? No Brasil, infelizmente, a minha formação é administração pública, né? Eu me formei na Unesp. E na faculdade a gente tinha muito esse debate, Daércio, que infelizmente nós temos uma apropriação da coisa pública como se fosse a nossa casa, né? Por parte dos nossos gestores e gestoras que estão ali na liderança. E não é bem assim que funciona, né? A coisa pública, ela é totalmente diferente. Ontem eu conversava com uns amigos em casa justamente sobre isso. Na administração pública não é como numa empresa ou na sua casa que eu quero um limão, por exemplo. Você vai lá e compra. Não é assim. Você tem que ter isso descrito no plano, né, plurianual, na lei orçamentária. Contemplando todo mundo, independente da ideologia. Justamente. Claro que se tiver uma emergência, você precisar de uma coisa a mais, né, seja a Câmara, o Legislativo ou o Executivo, há mecanismos para, né, você conseguir essa dotação extra, vamos dizer assim, que estava fora dos planos. Mas então nós precisamos... O resumo é isso que você estava falando, né? Que a gente começou a conversar. De uma política de longo prazo. No Brasil, infelizmente, nós temos, não só na educação, que é o nosso tema hoje do Enem, mas em diversas áreas, né? Saúde, infraestrutura. Outro tema, já voltando, né, pro tema do Enem, que eu lembrei agora, saneamento básico. Tá. Tema muito importante. Questão do saneamento. Saneamento básico é um outro tema. Que você tem um país aqui com 50% da população que não tem saneamento básico. Tem tecnologia para todo lado, um monte de coisa, mas o básico, metade ainda não tem. E disso derivam doenças. Abre portas para outras coisas ruins, né? Garotada, estuda isso, hein? Ó. Sistemas aí é bom você ter o que contar na redação, sim, né? Sim. Dalberto, vamos lá continuar aqui. O Murilo está à sua disposição. O legal do Enem é que, assim, dúvidas tem muitas, né? Com certeza, muitos alunos se preparam desde o início do ano, vem se preparando para o Enem, que é uma prova que todos têm que estar preparados, tem que estudar muito para poder chegar na hora, porque a gente nunca sabe o que vai cair. Eu prestei o Enem mais ou menos há 10 anos atrás, tirei 700 de redação, a nota máxima é 1.000. Na época, o tema foi Maria da Penha. Tá? E aí, Murilo, eu gostaria que você desse mais dica a respeito, mesmo você não sendo dessa área, mais dica da prova do Enem, que tem essa pontuação até 1.000, que ajuda bastante, no começo, no meio e no fim da redação. Essa dúvida dos alunos. Como é que eu faço a redação? Como é que é o início, o meio, o fim? Como é que eu tenho que agir? É claro que quando você vai pegar a prova, tem uma boa explicação sobre o que vai cair na redação para você ter aqueles minutos ali importantes. Como é que o aluno tem que se preparar para a redação? Vamos lá, Alberto, ótimo. A questão da redação, ela é, primeiro de tudo, uma estratégia, né? Então, depende do caso do aluno. Tem alunos que gostam de começar já pela redação e tem alunos que preferem deixar por último. Eu acabo não dando a minha opinião, porque eu acho que eu posso influenciar, né, os alunos nesse quesito, mas isso vai a gosto do cliente, né? Então tem gente que gosta de começar e gente que faz por último. Imagino que isso dependa do jeito do aluno. Mas independente de ser no começo ou no final, a dica maior
é a questão que eu falo da receita de bolo, né? Que isso geralmente nunca muda. A redação tem uma estrutura, né? Então, geralmente, você tem uma introdução histórica, uma questão mais que resgata, né, um passado, um histórico. Você tem 2 desenvolvimentos, né? O desenvolvimento 1 e o 2, que é o corpo da redação, né? O tronco, a base dela. E o final, né? A finalização, que no Enem precisa de uma proposta de intervenção. Então, ou seja, você vai, por exemplo, no seu caso, né? Teve a Lei Maria da Penha. Então, provavelmente você fez toda uma contextualização, uma defesa, um argumento, né? Trouxe a questão do machismo, do feminicídio, enfim, você foi trabalhando ali. E no final você teve que dar alguma proposta de intervenção, né? Para acabar com esse problema. Então, a proposta de intervenção, via de regra, aí vai algumas malandragens, né? Por exemplo, sempre, o governo, o Estado vai ter alguma coisa para fazer no tema. Então, por exemplo, Lei Maria da Penha. Poxa, há 10 anos atrás, o entendimento que a gente tinha, por exemplo, de machismo, não é o entendimento que nós temos hoje, né? A sociedade avança nos temas sociais. Então, o Estado tem o dever, né, de acompanhar o debate público, né? Como que a sociedade se comporta. E assim por diante. Por exemplo, a gente estava falando de saneamento básico. Qual que é o papel do Estado nisso? Né? Quais são as políticas públicas que o governo tem hoje para atender o saneamento básico? Então, são dicas gerais que eu acho que pode ajudar a galera. Legal, legal. Olha, falou também, eu tava vendo esse final de semana passado, falando do Enem, falou-se também na doação de órgãos, que pode ser uma coisa que poderá cair. Como o Murilo falou, a gente nunca sabe, mas é bom ficar atento nesses temas, né, que a grande imprensa anda divulgando nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos. Pode ser que caia também, a gente tem que estar sempre preparado com essas informações. Por isso que a preparação é importante, né, Murilo? Durante todo o ano, você lê muito, fica atento em tudo que está acontecendo, principalmente na redação. E, é claro, nas outras questões também que podem cair também no Enem, né? Isso, com certeza, né? A preparação ao longo do ano ela é fundamental, Adalberto. E, como a gente havia falado, né? O Enem, ele não tem como a gente cravar o tema, né? Se desse, seria maravilhoso. Mas o importante para os jovens saberem é que ele vai cobrar coisas sociais do Brasil, né? Temas sociais do Brasil. Seja na prova também, seja na redação. E não que não vá cobrar coisas, né, do mundo internacional, óbvio que vai. E aí, outras dicas, né? É para os jovens sempre procurarem estar atualizados. Então, por exemplo, no ProEstudar, a gente teve um aulão sobre a questão palestina, que era a questão que a gente vinha falando há muito tempo, né? Pessoal, olha, estuda, porque isso uma hora, né, vai se tornar um conflito ainda maior. E, infelizmente, nós estamos acompanhando, né, os noticiários de 3, 4 semanas para cá, né, o que aconteceu, o que está acontecendo na região. Então, o resumo é esse mesmo, Adalberto, é estar preparado e ficar antenado com as atualidades. Bem, para quem já presta o Enem há alguns anos, são pessoas que já vêm prestando, os alunos vêm prestando, já está mais familiarizado com a situação, né? Familiar com a situação do Enem, saber como que é a prova, como que acontece. Agora, para quem vai prestar a primeira vez do Enem, é um sufoco, né? Uma expectativa grande, ansiedade, às vezes pode até atrapalhar. Para quem estudou um bom tempo, hoje é sexta-feira, o Enem é domingo. O que fazer agora, hein? Continua naquele pique de estar estudando, é hora de relaxar, ficar tranquilo. Qual que é a sua dica, Murilo? Bom, a dica maior, imagino que é manter a calma, né? A gente sempre fala, não só pelos jovens. Acho que agora, Adalberto, é uma questão de toda a família. Então, muitas vezes os pais, né, acabam jogando contra, e eu digo que nessa hora é como se a pressão que você transfere para o seu filho é como se fosse um gol contra que você faz no seu time. Você não gostaria que no seu time o jogador fizesse um gol contra, certo? Então, com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, neta, enfim, por aí vai, claro que precisa existir, né, uma cobrança sadia, né, um retorno que o jovem precisa dar, porque, enfim, as famílias investem muito e acreditam muito nos seus jovens, porém, não pode ultrapassar ali o limite do desejável, né? Claro que não estou querendo ensinar nenhum pai e mãe gerir, né, os seus filhos, educar, mas é uma dica de quem trabalha com jovens, né? Isso mais atrapalha, essa cobrança excessiva, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, tentar manter a calma, os jovens, né? Não, enfim, nós estamos aí em época de jogos universitários, né? Então, de festas, tentar acalmar um pouco, botar o pé no chão, né? Vai perder esse ano algumas oportunidades de festas, mas não vão faltar ao longo da vida. Então, preferir atividades leves, comidas leves também, não exagerar, não vai comer aquela feijoada, né, braba antes de ir para a prova, preferir uma alimentação leve, manter a calma, fazer um exercício físico, né, uma atividade que não envolva também muito risco,
porque, enfim, a gente não quer nenhum acidente, né, perto da prova, que tire a sua concentração. E evite, né, comidas pesadas, como eu falei, evitar em conflitos, se for possível, e com a cabeça tranquila, com a mente focada naquilo, no objetivo principal. E por parte da família, apoiar os seus jovens, né? Um único abraço de um pai, de uma mãe, falar, olha, eu confio em você, né? Olhando no seu olho, falar, ó, tamo com você, tamo junto. Poxa, isso causa um efeito que, se as pessoas soubessem, fariam com mais frequência, Adalberto. Acredito que sim, viu? Acredito não, tenho certeza que sim, o que você falou realmente é o que precisa agora, nesse momento, para quem vai prestar o Enem, que é tão importante para muita gente, porque é através da nota do Enem que você pode entrar numa boa faculdade, né, Murilo? Isso, com certeza. Bem, Murilo, você falou importante, né? O adolescente, o jovem, melhor, que vai prestar o Enem agora, assim, ficar tranquilo nesse período, a família ajudar também, deixar o jovem tranquilo, se preparando. Nada de bebida, viu, gente? Aqui ele falou nada de festinha. Eu vou tomar uma cervejinha porque vai me acalmar. Acho que não é o momento agora, né, Murilo? Agora ela tranquilidade, como você falou, no dia, por exemplo, um almoço mais tranquilo, se alimentar bem, porque é uma prova extensa e tem um desgaste todo, tá? Eis a pergunta, Murilo, o que pode levar durante o Enem? Uma água, um chocolate? Tem muita gente que gosta de levar alguma coisinha para comer, para dar uma relaxada também durante a prova que é extensa. Muito bom, Adalberto. Bom, os alunos, via de regra, né, podem levar o que eles bem entenderem, né? Óbvio que também não vamos exagerar, levar um bolo na prova, né? Enfim, não vai fazer muito bem ali para o ambiente. Mas levar uma comida leve, uma fruta, né? Uma garrafinha d'água, né? Para você evitar ir no banheiro. Então, eu acabo brincando, mas é um assunto sério, né? O Enem, acima de tudo, é uma prova de resistência. Vamos trazer com o Big Brother, né? Então, é uma prova de resistência. Então, você tem que ficar ali, como você bem falou, 4, 5, 6 horas numa cadeira, na mesma posição. Então, é muito incômodo, né? Não é cômodo aquela situação, não é habitual nosso, né, do ser humano, ficar tanto tempo sentado. E a questão principal é pegar leve, como você falou. É um pequeno sacrifício, né, para você atingir um objetivo maior. Então, não tomar uma cervejinha, não tomar um vinho, uma vodka, enfim, uma bebida alcoólica que seja, por um dia, né, não vai te matar, não vai fazer mal nenhum. Pelo contrário, isso vai te ajudar. Eu sou muito conservador nessa parte, né? Tem outros professores vão falar que não, que pode fazer qualquer coisa. Eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado, né? Acho que todo cuidado é pouco nessa época. Porque como a gente havia falado, o aluno se prepara o ano inteiro. E aí, vamos supor, uma gastrite, um refluxo, né, uma crise de ansiedade, pode acontecer ali. Você não sabe o que vai acontecer, uma dor de barriga, né, por conta de algum alimento, uma intoxicação alimentar. Então, pegar leve na comida, na alimentação, e levar uma barrinha de cereal, uma bolachinha integral, uma coisa mais leve, uma fruta leve. São dicas que são bem importantes para a prova. São 2 fases. A primeira fase é domingo agora. E como é que a gente faz? A primeira fase, se você acha que é mais tranquilo, é a redação na primeira? É a redação na primeira. A primeira fase é mais tranquilo, ou a segunda fase é mais tranquila, ou as 2 fases é preocupante, tem que se dedicar? Eu estou na segunda opção. Acho que as 2 fases são preocupantes, mas brincadeiras à parte, o Enem é uma prova muito extensa, né, Adalberto? Então, a gente tem que pensar estrategicamente. Não vamos aqui ludibriar, né, os jovens. É uma prova dura, é uma prova que cobra bastante, é uma prova bruta, eu costumo dizer, é uma prova raiz mesmo. Então, a dica maior, né, que a gente pode passar para os jovens é: se preparem psicologicamente para enfrentar uma prova de resistência mesmo. No meu caso, se eu fosse fazer o Enem domingo, para mim o primeiro dia seria excelente, porque o meu perfil é de humanas, então eu teria um desempenho maior certamente. E eu ficaria muito preocupado com o segundo domingo, né? Porque geralmente eu iria bem mal na parte de exatas, que não é o meu perfil. Então, mas, de novo, né, o vestibular, como a gente havia falado com o Daércio, ele não tem dessa, né? Ele é cruel, então, nesse sentido, você tem que estar preparado para os dois. Uma coisa que ajuda, na minha opinião, é fazer a redação primeiro. Então, eu gosto da redação ser no primeiro domingo, porque pelo menos assim o jovem já faz a redação, já tira esse peso, fica livre para fazer a prova depois, faz no outro domingo e acabou, né? Essa via sacra do Enem. Mas depende muito do caso, né? Do jovem. Meu filho. Aí eu, como pergunta final, eu deixei essa aqui. O que fazer?
respondo as questões que eu domino mais, quer dizer, sei as respostas e tal, vou naquilo e deixo as mais complicadas para o fim, ou elimino, como você estava supondo aí, aquilo que é mais dificultoso, porque o restante depois eu resolvo mais fácil. Que caminho é o melhor? Pergunta de milhões, né? Olha, vou tentar responder com base, né, na nossa experiência aí de 10, 12 anos lá no cursinho. De novo, como tudo, depende, né? Depende do perfil do aluno. Tem pessoas que gostam de sair fazendo as questões e nem olham o tema da redação primeiro. Vou falar a minha opinião como professor, né, de geografia, de atualidades, e que já teve também um pezinho ali na redação. Eu gosto de, primeiro, quando eu abro o caderno, eu sou muito ansioso. Imagino que os jovens hoje têm uma questão com ansiedade. Então, só para sanar a minha ansiedade, conhecendo o meu perfil, eu gosto de olhar o tema, de entender o que vai ser cobrado e fico com aquilo na cabeça. Ao longo que eu vou fazendo a prova, eu já vou pensando, articulando como que eu vou montar. Porque até as questões podem te dar, entendeu? Alguma ideia. Alguma ideia. Justamente. Você pode aprimorar a tua redação depois. Pode aprimorar. Deixa pro fim. Então, eu, Murilo, deixaria pro fim. Tá. Porém, grandes amigas minhas, professoras, enfim, tem uma formação em universidades renomadas como a Unesp de Araraquara, Letras, elas afirmam que seria melhor começar pela redação. Porque você está com a cabeça fresca. É complicado. É complicado. Então, aí você vai falar, qual que é o resumo? O resumo de novo, depende. Depende do que você se sente melhor. Tem que perguntar uma coisa, desculpe meu desconhecimento, eu nunca fiz o Enem. As respostas, tem muita questão cuja resposta é dada por alternativas. A alternativa A, B, B, tem isso, não? Darcio, hoje em dia não há mais essa facilidade. Não tem mais isso? Não. Porque tinha aquele macete antes. Toda alternativa mais longa tende a ser a mais certa. Hoje em dia, pelo contrário. O Enem, ele aumenta o texto da questão e diminui o texto das alternativas. Sim, mas entre as alternativas, aquela que é mais longa um pouquinho, tendia a ser a mais certa, porque para dar a resposta certa você precisa de uma definição mais extensa. Né? Recentemente eu fiz a prova para pilotar a embarcação e de novo valia isso. Olha, a hora que chegar num ponto que você não sabe, vai na alternativa mais longa. E lá funcionou. Mas não sei, não tome isso como conselho, não, por favor, hein? Como disse, nunca fiz o Enem para dizer. Não, ótimo. Mas se vocês permitem, né? Eu acho que o principal, se você vai começar pela redação, terminar, fazer no meio, deixar para os 45 do segundo tempo, é um gosto pessoal seu. Acho que acima de tudo isso, Darcio e Adalberto, é a questão da gestão do tempo. Tá bom. Gente, faz igual o Palmeiras, deixa para decidir no segundo tempo. O Enem, Darcio, você falou, as perguntas são muito longas. Tá? Então você tem que se atentar mesmo nas perguntas, prestar atenção, porque muitas vezes tem pegadinha. Isso na pegadinha, na resposta. Mas não está proibida essa coisa de pegadinha? A pegadinha nos últimos anos andaram bloqueando isso. A pegadinha são assim, respostas lá embaixo quase iguais. Você entendeu? Não que ela vai te dar. Presta atenção, você vai falar, poxa, mas é isso aqui. Não é. As respostas podem acontecer de igual. Uma vírgula pode fazer uma diferença numa resposta. Sim, isso a gente sabe. Então, assim, prestar bastante atenção, ler com calma, pelo menos o que funcionou na minha época, acho que deve ser assim ainda, né, Sim, com certeza. Bastante atenção. Agora é cansativo. As pegadinhas de antigamente foram barradas, né? Paradas, não há um filtro para isso. O que eu falo agora é prestar atenção nas respostas, porque pode ter aquela igual, uma vírgula ali faz uma diferença. Faz. Uma vírgula não pode mudar tudo. Mas é cansativo. O velhinho, quando foi, penou. Viu? Apanhou, né? Pois é. Murilo, obrigadão pela presença, pelas dicas todas. Eu espero que os ouvintes tenham aproveitado, porque a ideia era essa, né? Tranquilizá-los e, ao mesmo tempo, dar uma orientada na organização da sua participação no Enem, né? E eu acho que nós cumprimos com esse papel. Mas não seria possível sem você participar aqui, por isso te agradeço, viu? Obrigado, Darcio. É sempre um prazer estar com vocês. Aproveitar o espaço, mandar um abraço para a nossa equipe lá do Pro Estudar. Nós temos hoje aí uma média de 35 voluntários. O pessoal gosta muito, né, de participar aqui do nosso programa, estão assistindo, inclusive. Muito obrigado. Pessoal do Pro Estudar, aquele abraço a vocês todos. Obrigado pela audiência aí, viu? Aliás, se me permita parabenizar o Murilo e todo o pessoal, são os voluntários, professores que vão fazer esse curso.
esse curso que é muito importante para o município de Matão, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso particular e aproveita a situação e que leva o aluno, sim, a conseguir uma vaga numa faculdade pública que todos pretendem, ter uma faculdade pública. E o cursinho tem ajudado muitos alunos a chegar lá. Pode ter certeza disso. Então é muito importante. Eu, como pai, posso falar que meu filho participou desse curso e através desse curso conseguiu passar na Unesp para a segunda fase. Então, assim, é muito importante. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, Murilo. Parabéns e muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado, Murilo.